Oi, boa noite. Eu sei que ainda estão chegando, que tá todo mundo chegando aqui, mas enquanto vai chegando, pessoal, eu vou fixando o tema da nossa live. Sabrina, vai dizendo aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, como é que tá tudo. Conta aí pra mim, por favor, enquanto eu vou tentando ver como é que eu fixo isso. Fixei. Tá bom aí? Imagem, som. Oi, Su. Tudo bem aí? Gente, vai dizendo aí se tá bom o som, se tá boa a imagem para eu bater esse papo rapidinho com todo mundo. Dia entrou. Tudo bem aí? Boa noite, boa noite. Gente, vou pedir um favorzão aí para vocês, que vocês disparem aí os no aviãozinho aqui, nessa setinha aqui do lado, pro pessoal, para todo mundo acompanhar a gente, participar aí da nossa live, da nossa série de lives. Então vai convidando todo mundo aí, que hoje tem assunto. Vou pedir a ajuda da Di, vou pedir... Oi, Su. O Denis, lindo. Fica aí, Denis. Acompanha com a gente. Tá bom, som e imagem? Beleza, meninas, vou pedir aí a ajuda de vocês para ir acompanhando, caso surjam perguntas aí pra gente ir fazendo. E disparem os aviãozinhos, hein? Porque todo mundo tem que participar. Então, obrigada, boa noite pela participação de todos. Ontem a Di começou a nossa série de lives e a gente vai acompanhar o mês de março todinho, conversando mais pertinho de vocês ainda sobre a importância, né, do pré-operatório, do transoperatório e do pós-operatório. O que a gente quer aliás, a nossa missão aqui é dar todo o poder para que vocês possam saber mais e mais sobre a cirurgia, sobre o pós-operatório, tomar as melhores decisões, né, que eu acho que isso é o mais importante. Ontem a Di terminou falando perfeitamente o quanto que a gente gosta de acompanhar, o quanto a nossa missão é pegar na mão e seguir com vocês. Mas o que a gente quer deixar muito claro e bater muito na tecla e mostrar o quanto é importante cuidar do pré-operatório, né, cuidar do transoperatório e, aliás, cuidar do pré-operatório, fazer o transoperatório, que a gente vai contar um pouquinho ainda sobre o que é, para a gente poder ir para um pós-operatório, ir para uma cirurgia muito mais tranquila. Carol, Badio, linda, obrigada por ter entrado. Então, o que a gente vai trazer hoje? O que eu trouxe? Eu coloquei alguns itens, que eu acho que todo mundo gosta de item, todo mundo gosta de praticidade, para poder entender e aprender melhor, né, sobre o que você vai enfrentar. Então, por isso que eu falei, por que é importante a gente pensar num pré-operatório, numa equipe multidisciplinar quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica? Muita gente acha que a cirurgia plástica, ela depende só do cirurgião, né? O cirurgião realmente é uma das bases aí da cirurgia, mas tem muita coisa envolvida que vai fazer com que o seu pós-operatório, que o resultado da sua cirurgia seja eficaz, que venha acompanhado do que o seu sonho, né, determinou. Quando você decidiu por uma cirurgia, você tem um sonho embutido aí. Então a nossa missão aqui é te mostrar todas as possibilidades, né, todos os profissionais e tudo que a fisioterapia, que somos nós aqui, podemos fazer por você. Vi que a Bárbara entrou, Bárbara super parceira, tava com saudades, falei com a Bárbara hoje. Beijo, Bá, que também ajuda bastante a gente aqui na empresa. Então, primeiro de tudo, vocês vão ver que eu vou olhar várias vezes aqui pro ladinho, porque eu montei um roteirinho para eu não esquecer de nenhum detalhe, dar todas as informações que vocês precisam e para deixar essas informações aqui armazenadas. Então, o primeiro item que eu já comecei falando é: você precisa de uma fisioterapeuta se você decidiu fazer uma cirurgia plástica. Sim, você precisa. Não vai ter como escapar, né? A fisioterapia, ela é importante no antes e no depois. Muita gente conhece como depois. Por isso que eu falei, e o tema da live é esse: porque você tem que fazer uma consulta pré-operatória. Porque você precisa da fisioterapia, da fisioterapeuta cuidando de você, auxiliando você desde antes da sua cirurgia. Então, eu coloquei alguns itens, como eu comentei. Então, já peço desculpas de novo, eu vou ficar olhando aqui do ladinho para poder ir me guiando por esses itens. Mas o que eu coloquei aqui, principalmente,
Uma coisa que vocês precisam saber, a fisioterapia, a área da fisioterapia que cuida da reabilitação, né, que cuida do pós-operatório é a dermatofuncional. Então, primeiro item, quando você for procurar uma fisioterapeuta, falou, putz, vou fazer uma cirurgia, geralmente vocês vão procurar porque conhecem mais a drenagem linfática, né, no pós-operatório, então precisa lembrar, preciso de uma fisioterapeuta dermatofuncional. Essa é a área que vai cuidar da sua reabilitação. A gente vai conseguir fazer com que a sua reabilitação seja mais eficaz, que a sua reabilitação seja mais rápida, que você enfrente tudo que você vai enfrentar. Oi, Lu! Bem-vinda, Lu! Ontem foi vocês... Ontem não, gente, eu tô falando ontem, foi anteontem. E hoje sou eu aqui. Então, assim, a nossa função é fazer com que a sua recuperação seja mais eficaz, mais eficiente e que você passe por tudo, né, que você vai passar de uma maneira muito mais tranquila, sem ansiedade, sabendo o que vai acontecer. Então vamos lá, o que eu queria falar para vocês? Uma fisioterapeuta que é qualificada, que é bacana, que é aqui da nossa equipe, sabe? Da nossa empresa, ela sempre vai ser muito honesta quanto à funcionalidade, a sua funcionalidade no pós-operatório. Então ela vai te orientar por diversos fatores, desde a cinta, desde como você vai dormir, como é que você vai sentar. Então isso vai ser um dos itens já que eu vou comentar porque é importante passar numa consulta antes da sua cirurgia. Mas vamos lá, eu queria colocar aqui os itens que eu pensei em falar para vocês, que são os mais importantes, que são os itens que a gente vê no nosso dia a dia e que traz um resultado muito bacana. Então vamos lá, primeiro item. Eu não tenho tamborzinho, gente, vamos lá, me apoiem aí, mandem palminhas, número 1, me ajudem. Então vamos lá, primeiro item. A fisioterapeuta, quando você vai numa consulta pré-operatória, ela vai olhar todas as possíveis disfunções. Ai, Clau, quanto tempo! Todas as possíveis disfunções estéticas. Então, o que seria isso? Você chegou lá no nosso consultório. A gente vai fazer uma avaliação física, né? A gente vai entender como é que está o seu corpo antes da cirurgia. Obrigada, Di. Os tamborzinhos pro número 1. A gente vai entender como está o seu corpo antes da cirurgia. Então, por exemplo, se você já tem uma retração muscular por qualquer outro motivo que seja ao longo da sua história pregressa, né, da sua história de vida, a gente vai conseguir identificar essa retração e ver o que ela está causando. Muitas vezes uma retração muscular, ela pode trazer uma alteração estética já, uma vez... Obrigada, Sá, tem tamborzinho. Uma alteração muscular, uma retração muscular já pode trazer uma alteração funcional, né, dependendo de onde ela está instalada. Uma retração pode não permitir que o movimento em alguma parte do seu corpo já não esteja acontecendo adequadamente, né? Então, se a gente vai provocar uma cirurgia nessa região, pode ser que a resposta então não seja tão legal. Então, a gente identificando uma retração muscular antes da cirurgia, a gente pode fazer um programa de fisioterapia para tratar essa retração e te dar mais funcionalidade. Você funcionando melhor no pré-operatório é sinal de que você vai funcionar muito melhor no pós-operatório também. Além de uma retração muscular, quando a gente está com a paciente ali na nossa frente, observando como ela está, como é o corpo dela antes da cirurgia, a gente consegue perceber desvios posturais. Isso é muito clássico, porque acontece muito na nossa prática clínica das pacientes que chegam para nós no pós-operatório e que elas já tinham algum desvio postural. Elas podem ter, às vezes, uma escoliose, sabe? Quando a coluna está num Szinho ou um Czinho, que aí um ladinho fica maior que o outro. Isso vai refletir muitas vezes em como é que o abdômen dessa paciente, se ela fez um abdômino, por exemplo, como é que esse abdômen ou essa cicatriz, esse cisão, vai se apresentar no pós-operatório. E ela vai falar, nossa, mas aqui o médico, sei lá, tem alguma coisa de estranho, esse lado tá assim, esse lado não tá, numa lipo, aqui tá mais inchadinho, aqui não tá, o que tá acontecendo? Aí quando a gente vai olhar essa paciente no pós-operatório, a gente olha aquela coluna e fala, tinha uma história anterior. Então, se a gente consegue no pré-operatório ver um desvio postural, uma fraqueza muscular que também pode causar um desvio postural, a gente já consegue traçar um plano terapêutico para essa paciente dentro do que ela já está apresentando. Então, a gente sabe o que pode vir a acontecer, não vai ser uma surpresa, a gente não vai achar estranho o resultado daquela cirurgia, a gente vai achar que tem alguma coisa porque ela já tinha uma história pregressa. Peraí, vamos parar que tem uma pergunta da Eli. Oi, Eli, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Você fez abdominoplastia, a barriga fica dura, tem 13 dias de operada. Eli, tá super recente a sua cirurgia, muito recente mesmo. Pode ser um edema um pouquinho mais
denso, né, um edema realmente substancial, porque nessa fase ele vai acontecer. A gente sempre fala para as pacientes terem muita calma, porque o edema ele vai acontecer de uma maneira muito volumosa nesse primeiro mês, principalmente. É a resposta natural do seu corpo frente ao que está acontecendo, né, que é um processo inflamatório, né, toda vez que a gente tem uma, entre aspas, agressão, né, uma manipulação, o corpo entende que ele tem que curar essa área, então ele libera muito mais nutrientes para a região, e para fazer esses nutrientes chegarem, a gente aumenta a circulação, aumenta o volume da linfa, né, do próprio edema, para curar a região. Então fica às vezes com essa sensação de duro mesmo, muitas vezes. Abdômen, dependendo, eu não sei se você fez aplicatura ali quando o médico junta o reto abdominal, aí você me coloca aqui no comentário, né? Dependendo da altura onde você sente essa rigidez, se o médico fez essa união do músculo, fica realmente, porque é um procedimento cirúrgico, né? Ele acabou juntando as bordas, então tende a ficar mais durinha. Aí são várias coisas que a gente teria que ver. Como é que tá, se você está usando cinta, como é que tá essa cinta? Espero que você esteja usando, é importante usar. Se você está usando placa, como é que é essa placa? Como é que ela está respondendo? Se não está apertando muito, se, né, que aí acaba a placa, não, perdão, a cinta se aperta muito, ela pode acabar provocando mais inchaço. Então, calma. Nesses primeiro mês, os primeiros 30 dias, é muito comum acontecer mesmo, tá? É muito comum ter uma área mais rígida, uma área mais dura. É importante que a sua físio observe, né, o quanto está dentro desse padrão normal e ter calma. É isso, é ter calma. Não tem jeito, tá muito recente, muito recente. Mas vai acompanhando, se você já está fazendo um acompanhamento com o fisioterapeuta, vai conversando com ela. É normal, muitas vezes está dura, às vezes tem um dia que vai estar mais inchado um lado, do outro dia vai ter outro. Tem dias que você vai sentir algumas, como se fossem umas picadinhas, dá uma sensação esquisita, porque é o processo de reparação também de sensibilidade. Então, calma. Tá tudo dentro do normal. É só realmente você ir fazendo o seu processo de recuperação, a sua fisioterapia. Conversa sempre com a sua fisioterapeuta e tem a gente aqui. O que você tiver de dúvida, chama no direct, chama no WhatsApp, que a gente vai te auxiliando. Mas tenho certeza que esse início a gente geralmente imagina, não tem que agradecer. A gente que agradece a pergunta e participação, vai mandando mais. Mas a gente sempre fica mais pedindo calma para as pacientes, realmente por conta desse primeiro momento. Oi, Dé! Beijo, obrigada por estar aqui. Mas vai dar certo, eu tenho certeza que seu abdômen vai ficar linda. E aí qualquer coisa chama a gente aqui, mas é bem normal ter variações de sensações e sinais ao longo desse primeiro mês, tá bom? Mandem perguntas, gente. Mandem perguntas que aí eu vou parando aqui e vou falando. Bom, então, como a gente comentou, até aproveitando aqui o exemplo da Eli, né, que ela comentou da abdômen. Se no caso da Eli ela tivesse uma alteração postural, a gente ia conseguir observar através da incisão da abdominoplastia, que é aquela cirurgia maiorzinha, que pega de uma pontinha a outra pontinha, né, a incisão de um lado do quadril ao outro lado do quadril. Então, se tem uma disfunção na postura, né, na coluna, a gente vai observar que já tem uma diferença ali também. Por isso que é super importante conseguir passar com a fisioterapeuta antes para a gente já traçar, a gente entender esse corpo, como ele é antes, e a gente conseguir entender o que pode vir de resposta depois da cirurgia. Bom, então eu falei dos desvios posturais, a gente sempre tem um exemplo que é muito bacana, que é quando a gente tem aquela protusão, sabe? Aquele abdômen mais pra frente, e às vezes a pessoa tem o bumbum mais encaixado, quando às vezes não tem a lordose, que é aquela curvinha da coluna, aí o abdômen acaba ficando um pouquinho mais protuso, mais pra frente mesmo, né? Fica aquela barriguinha. Então, se a gente vai fazer uma cirurgia, por mais que o cirurgião manipule essa região, ainda tem um desvio postural e ainda vai ter uma posição favorecida dessa barriguinha. Então, pode ser que não melhore por completo, né? Então, é importante, volto a falar, e eu vou ficar muito repetitiva nisso. Passem numa consulta pré-operatória para fisioterapeuta olhar você, entender o seu corpo e entender a sua estrutura.
quanto tempo posso voltar a andar normalmente? Ele, ó, a gente tem até um post aqui no nosso feed, se você depois conseguir entrar lá e dar uma olhadinha, que a gente ensina o jeitinho certo de andar, porque geralmente a gente fala, as pacientes recebem a informação de ficar mais curvadinha, né? E aí haja coluna para isso, né? A gente sabe que a dor na coluna vem brutalmente. Ai, viu? Essa posição realmente mata. Essa curvinha aí pra frente não ajuda em nada. Vai lá no nosso post, que agora acho que eu não vou conseguir demonstrar, porque se eu ficar em pé aqui, acho que vai soltar tudo que eu deixei arrumadinho, mas lá tem o post de como encaixar o bumbum, né? É até a dica que mostra o certo e o errado, tá super didático, e aí você vai conseguir encaixar, preservar a sua incisão, a sua cirurgia, e vai aliviar bastante a sua coluna. Ó, o que a gente recomenda? Vamos, pelo menos, essa postura correta que tá lá no nosso post, não essa da curvinha, mas a postura que a gente consegue encaixar bem o quadril, deixar, né, as costas mais relaxadas, principalmente a lombar, esperar aí, não sei se você acho que você já deve ter tirado os seus pontos, né? Então a gente tem essa precaução com os pontos, pelo menos de uns 15 dias, 15 a 20 dias, né, para você ficar mais segura, para ir retomando gradativamente a sua postura mais retinha, né? Mas olha lá o post, que eu acho que vai te ajudar bastante, vai ser muito didático, porque aí visualmente você consegue ver como é que você está fazendo hoje, que está vindo essa dor, né, que está vindo esse incômodo, porque machuca mesmo a coluna lombar, você não está acostumado a andar assim, e aí você vai gradativamente, a partir desse 15º dia, né, entrando para essa semana aí de quase 20 dias, você vai gradativamente voltando à postura normal. A gente sempre fala que a gente conversa com médicos sobre isso, né? Até por conta dele também estar acompanhando nesses primeiros dias, a questão da retirada de pontos e tudo mais. Mas eu acho que vai te ajudar muito esse post. Daqui a pouquinho você já vai poder voltar à sua posição normal, tirou os pontos, já tá sequinha a incisão, tá bacana, vai retomando aos pouquinhos a posição. E manda vendo um uso aí quando você estiver sentadinha e deitada de travesseiro. Travesseiro nas costas, na região de lombar, embaixo dos joelhos, manda ver. Peraí que eu acho que a Di fez algum comentário aqui que eu passei. Até para não criar falsas expectativas, sempre a paciente fica ciente de que pode melhorar e até onde é possível o médico compensar. É isso, é perfeito. Ela conhecendo o corpo dela, a físio posicionando o que é e o que não é possível, ela consegue criar uma expectativa realista, né? Se é possível ter expectativa realista, a gente tem uma realidade aí do que vai ser da cirurgia. Eli, deu pra... Peraí que vieram... Você será minha filha. Eu vou ser mesmo, daí isso você já sabe. Nem que você não queira, eu vou ser. Ah, meu pai, gente, fofo. Obrigada, pai, beijo. E mais uma coisa para aprender no pré-operatório seria... É verdade, Gi, é mais um item realmente. Eu acho que eu até coloquei aqui sobre os movimentos, essa rotação do quadril, porque ela é mais fácil de aprender quando você não está operada. É isso mesmo, porque aí você não está com toda a ansiedade, com todo o medo de movimento, né? Não está querendo tão preservar aquela região ainda que está cicatrizando. Então corre lá, Eli, eu sei que você já está no 13º dia, mas dá uma olhadinha. E quem vai operar ainda, corre nesse post também, depois a gente deixa até no stories marcadinho, que para vocês darem uma olhadinha, porque vale a pena. Ele vai, que ainda dá tempo de dar uma aliviada nessa dor nas costas. Aos pouquinhos você vai retomando a sua posição, 20 dias, você já tá com muito mais alívio. E aí vai voltando às atividades dentro do que é possível. Eli, respondi? Você tá aí ainda, né? Você me manda um oizinho, por favor. Vera, seja muito bem-vinda. Alguém entrou aí que eu não vi, eu peço desculpas, mas sejam todos muito bem-vindos e mandem perguntas, por favor. E disparem o aviãozinho aí para todo mundo assistir. Bom, então a gente falou dos desvios posturais. Vocês viram que eu coloquei em primeiro porque desvio postural todos nós possivelmente temos. E ele realmente pode, como a gente colocou, ter uma frustração pela pessoa não... criar uma expectativa, e tem uma questão ali que a gente poderia já ter visto anteriormente, para ela se proteger também nos movimentos.
Ah, manda. Ai, fico feliz que esclareci. Obrigada, Eli. Manda dúvida, manda tudo aqui, que a gente vai conversando, que a gente vai tirando todas as dúvidas, tenha certeza. A nossa alegria é poder tirar dúvida. Por isso que eu tô. Por isso que a gente está montando essas lives aqui ao longo do mês, porque a gente quer conversar com vocês, dar esse poder a vocês, sabe? Quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês tiverem consciência de tantas coisas que podem fazer para cuidar e prevenir, já vai. Edé, obrigada. Então vamos lá, gente. Então eu falei dos desvios posturais, Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, porque eu falo muito rápido mesmo. Falei da retração, né, da disfunção estética. E aí, o que é uma coisa que a gente precisa perceber quando chega uma paciente que também já teve uma história? Pri! Aí, a Pri que cuidou de mim ontem, Pri. Uma coisa que pacientes... É muito comum os pacientes chegarem pra gente com uma história já anterior de cirurgia plástica, né? E aí, quando elas chegam com uma história anterior, a gente tem que entender como é que foi essa resposta. Então, a gente tem que observar que talvez ela possa ter fibroses e aderências das cirurgias anteriores, né? Sim, o Lu estão aí? Oi, gente. Nem mandaram um oi, você vê, né? Não mandam nem oi pra mim, a Simone e o Luiz. Beleza. Cá, seja muito bem-vinda. A Cá tá aí sendo cuidada. Manda suas dúvidas também, Cá. Referente à drenagem, uma vez por semana, porque o médico disse que era suficiente, mas acho que melhora, peraí. Mas acho que melhora. A drenagem vai... Você trouxe uma pergunta boa, Eli. Vamos lá. A drenagem linfática é um dos processos que a gente usa realmente para reabilitar uma paciente, né? Porque eu até comecei na live falando que a drenagem linfática, ela realmente traz... ela é mais famosa, né? Quando as pessoas procuram pra gente, falam, eu quero fazer a drenagem porque eu operei. A drenagem, ela ajuda, ela vai ajudar exatamente como você tinha comentado, a gente estava falando do inchaço, né? A função da drenagem linfática é diminuir o inchaço, ajudar o sistema linfático, né, a tirar esse líquido excessivo. A gente dá um suportezinho ali para ele, a gente dá um estímulo nele. Então, a drenagem linfática, no geral, se for só a drenagem ali, duas vezes por semana, que é uma média. Mas isso vai variar muito de paciente para paciente. Quando as pacientes nos procuram, que elas falam, meu médico indicou todo dia, ou 3 ou 4 vezes por semana, a gente fala, calma. Vamos fazer a primeira avaliação, porque é quem está cuidando de você que vai entender como é que está o seu corpo, que vai entender como é que está a sua evolução, como é que está a sua resposta perante os procedimentos. Então, se chegou a fisioterapeuta, avaliou, você está bastante inchada, é interessante dar um novo estímulo porque é interessante também dar uma pausinha, faz a drenagem, deixa seu corpo responder e aí faz a drenagem de novo. Então, beleza, 2, 3 vezes na semana, no máximo. Foi por uma outra fase, ela não está tão inchada, ela está começando a apresentar algumas áreas mais rígidas, o edema não está tão substancial, não está trazendo tanto incômodo, porque eu sei que o edema incomoda, né? O edema, ele é desconfortável, né? Ele deixa a gente sem tanta mobilidade e tudo mais. Então, essa fase já passou, a gente pode começar a reduzir, pode começar a espaçar, pode começar a entrar com a bandagem, né, o tape, a gente pode começar com alguma mobilização, a gente pode começar a inserir movimentos. Então vai depender muito. Por isso que a gente geralmente fala que a reabilitação pós-operatória não é protocolada. Não tem como eu falar para você, olha, em 5 sessões, fazendo uma vez por semana, você vai se resolver. Não tem como. Cada corpo é um corpo. A gente sabe o que pode vir a acontecer, né? A gente tem a nossa experiência clínica, os nossos estudos mostram como é que você vai poder reagir, né, de acordo com a cirurgia que você fez e tudo mais. Mas só estando com você, avaliando você, porque a avaliação, a Di colocou até nos stories isso, a avaliação ela é diária. Toda vez que a físio chegar para te ver, ela vai entender como é que você respondeu, ela vai te olhar, ela vai ver que essa área melhorou, mas essa área precisa de mais estímulo. A drenagem hoje não vai caber tanto porque tá com edema. Vamos para bandagem de mobilização? Não, hoje ela tá bem inchadinha, eu vou ter que drenar. Então, é muito complicado a gente falar sobre protocolos de vezes na semana. Geralmente, nos primeiros momentos, 2, 3 vezes por semana. Depois, realmente vai variando bastante, tá bom? Aqui, geralmente, a gente acaba fazendo 2 atendimentos semanais, 3 se tiver com edema mais substancial. Depois a gente vai espaçando.
Mas é isso que eu falei. Eu sei que parece meio fugir da resposta quando eu falo isso, mas é que não tem um protocolo. Mas se você conversar com quem está cuidando de você e falar, ó, eu realmente estou sentindo assim, assim. Como é que você está pensando o meu programa de tratamento? Daí ela vai organizando junto com você. Mas lembra disso, não tem protocolo. A drenagem é um estímulo para melhorar sim o inchaço, mas pode variar de uma, duas a três, pode começar a ficar mais espaçadinha, tá bom? Não, e uma coisa, não é preciso todo dia não, tá? Não tem essa necessidade diária do estímulo. Caso tem um outro tipo de atendimento, né, que a gente faz, que a gente precisa todo dia estar com a paciente, mas não é o caso daqui. A gente tá falando aqui das cirurgias plásticas mais tradicionais, certo? Ixi, pera! Perdão, não tinha chegado aqui para mim as mensagens. A drenagem é para fazer porque o meu médico. Aí foi a sua mensagem. Peraí, deixa eu ver o que você. Desculpa, Eli, que não tinha aparecido para mim. Então, meu médico disse que era suficiente uma vez por semana, mas o inchaço só melhora com a drenagem. Sim, o inchaço ele vai estimular com a drenagem, com você andando todos os dias, né? Você retomando as suas atividades. Depende também muito de como tá a sua alimentação. Não sei se você chegou a ver a live da Lu e da Di anteontem, né, gente? Que eu tô aqui confusa no tempo. A alimentação tem um impacto muito grande também, como é que o seu corpo está reagindo em relação ao processo inflamatório. Lembra que eu falei, como é que tá essa área rígida? Como é que tá a sua cinta? Como é que você tá usando placa? Então são alguns pontinhos que podem. Eu acho assim, eu acho que dá para você conversar com a sua físio, quem está cuidando de você, falar que você ainda está observando para ela te mostrar como é que está sendo a sua resposta perante a drenagem, e aí fica tranquila. Se você e a sua físio decidirem que é interessante aumentar para 2, 3 vezes na semana, aumente 2 para 3 vezes na semana. É uma troca entre você e a sua físio na reabilitação. O médico vai ser comunicado, mas essa decisão vai ser muito feita a partir da sua conversa com a sua físio, tá? Pode ficar tranquila. Se você se sente melhor, a sua físio observa que seu corpo reage bem, bora a gente estimular um pouquinho mais ao longo da semana. Que foi, Su? Sua aqui, agora que eu vi a Suzy. Por isso a importância do acompanhamento das fisioterapeutas para ter atendimento de acordo com cada caso. É isso. É muito clichê, né? Quando a gente fala, a gente vai, cada pessoa evolui de um jeito. Cada pessoa evolui de um jeito. Foi o que eu falei, a gente sabe o que vai vir, a gente sabe, vai inchar, pode ser que surja fibrose, pode ser que tenha uma aderência, pode ser que tenha uma deiscência, a gente sabe como vamos prevenir isso ou aquilo, mas a gente não, o consenso é esse, cada pessoa evolui de um jeito, então tem que acompanhar com uma fisioterapeuta especializada que te avalie diariamente. Peraí, gente, que as mensagens foram subindo aqui e eu não perdi. Posso fazer outra cirurgia depois de quanto tempo? Eli, a sua cirurgia que você fez agora, abdômen, o que a gente disse? Que eu acho que você já deve ter ouvido. 3 meses para a gente começar a falar, o resultado vai ser mais ou menos esse. Para falar que foi para o pós-operatório tardio, 3 meses. 6 meses para a gente falar, tá, então agora eu acho que tá ficando do jeitinho que talvez fique, né? Esse talvez seja o resultado. 1 ano é aquele momento que a gente fala, finalizou a recuperação dessa paciente. É muito, Pan, é muito, né? 1 ano. Tem pessoas que fazem um pouquinho antes, que, né, terminam a cirurgia, fazem uma cirurgia e depois fazem outra em 4 meses. 3 meses, pelo menos você já teve, né, esse primeiro momento. Você já passou, a gente já conseguiu acompanhar a sua caminhada para um pós-operatório tardio. Mas ainda 6 meses, algumas coisas, ao longo de 3 a 6 meses, algumas coisinhas podem acontecer. Então a nossa recomendação, espera seu corpo acalmar um pouquinho, né? Ter todo esse processo de restauração aí de 6, 7 meses, e aí passa de novo com o seu médico. Existem casos e casos, tá, gente? Vou ter esse cuidado em falar isso. Existem outros pacientes que acabam fazendo em menor tempo, mas é porque o caso dessas pacientes pede que seja feita uma intervenção um pouquinho mais rápida, mas pelo menos nesse tempo aí de recuperação. Peraí que eu fui perdendo. Dé, obrigada pelos aplausos. A Di colocou, a fisioterapeuta saberá indicar a melhor opção de tratamento sempre. Oi, Mari! Oi, Pri!
Sejam muito bem-vindas. É isso, confia na sua fisioterapeuta, conversa com ela, troca com ela essas informações, fala como é que você está respondendo, como você se sente em relação ao tratamento, que com certeza ela vai trilhar o melhor caminho. Como eu falei, o médico vai ser comunicado, ele faz parte ali da equipe. Doutor, a gente está fazendo assim, 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 mas quem vai determinar é a sua físio, tá bom? Mais dúvidas, mandem, gente, mandem, vão disparando aí o balãozinho não, o aviãozinho para todo mundo. Então, quando a gente falou, até aproveitando a pergunta da Eli, né, que ela comentou de quanto tempo que poderia fazer uma nova cirurgia. Eu estava falando das fibroses e aderências que podem chegar para a gente depois de uma cirurgia já anterior. Pacientes que têm essa fibroses antigas instaladas e não tratadas, né, não solucionadas, se elas vão passar por um processo cirúrgico novamente, elas têm alguma probabilidade um pouquinho maior de desenvolver novas irregularidades, porque já tem um processo irregular acontecendo ali. Pode ser que o médico, ao longo, dependendo da cirurgia que for feita, ele consiga intervencionar até na própria cirurgia, mas a gente vai ter um novo processo inflamatório, já que a gente teve um novo estímulo na região. Então, por isso que eu vou pegar no pé de falar. Procure uma fisioterapeuta dermatofuncional qualificada e com experiência em pré e pós-operatório. Quanto mais a fisioterapeuta tiver experiência, quanto mais ela souber o que está acontecendo ali, o que pode vir a acontecer, mais ela vai conseguir identificar precocemente e passar opções também de prevenção para tratar uma fibrose que foi pregressa, que pode vir a trazer uma nova irregularidade. Então, precisa passar sempre com uma equipe multidisciplinar. E quando eu falo isso, a gente falou lá na outra live. A nutricionista tem um papel fundamental, a fisioterapeuta e o seu médico. Se conseguir incluir uma terapeuta aí para cuidar da saúde emocional, vai ser melhor, uma personal, então é o nosso sonho de consumo, certo? Peraí que veio aqui, só que subiu, deixa eu ver. A drenagem linfática também tem a modeladora ou não é só essa não é só essa no pós-operatório? A drenagem linfática ela é super necessária. Ela estimula a circulação, como eu comentei, ela vai estimular a melhora do sistema linfático, o que ajuda a diminuir, né, o inchaço que vai acontecer naturalmente. Automaticamente, quando ela melhora a circulação, aumenta a oxigenação dos tecidos, né? A circulação sanguínea oxigenada vai chegar melhor nos tecidos, eles vão responder e melhora esse processo. Não tem modeladora nesse momento ali, não, modeladora não entra, nada que seja com alta pressão, nada que provoque um estímulo muito grande tecidual, né? Nada que provoque até mesmo um processo inflamatório novamente vai entrar. Ainda mais nessa fase que você está. Você está na fase que é drenagem linfática, toques muito bem, um toque muito preciso, rítmico, suave. Muitas vezes as pacientes falam, você não está fazendo nada, né? Você está fazendo um carinho em mim, você não está pegando, né? A gente recebe algumas orientações, a gente pega mais forte. Não. A drenagem ela é leve, ela é suave, ela é rítmica, ela tem movimentos de condução. O sistema linfático ele é muito superficial. Pera, eu vou cortar um minutinho só para agradecer a Carla por toda a confiança, por toda a oportunidade, por me aguentar ali falando, Carla, você tá bem? Como é que estão as coisas? Obrigada a você pela confiança desde sempre, né? A gente riu, né? Juntas falando que, nossa, como é que a vida foi trazendo os trabalhos diferentes. Então, obrigada a você. A Carla tem que fazer uma live com a Carla. Você topa, Carla? Coloca aí se sim ou não, por favor, que aí eu já deixo registrado. Espero que seja assim, porque eu falei que queria registrar, né? Obrigada, Cá, de coração, a gente agradece demais. Então é isso, não dá pra ser... a gente costuma dizer assim, quando os pacientes procuram a gente pra modeladora num pós-operatório, falou, modelou? Quem modelou foi o médico lá na mesa cirúrgica. A gente aqui vai reabilitar. Então, são procedimentos muito leves, muito rítmicos. A mobilização tecidual também, ela é superficial, é muito precisa. Gente, Carla topou. Tá registrado, tá? Levantem, coloquem o dedinho aí, todo mundo que é prova, por favor, que a Carla vai fazer a live com a gente. Carla não vai fugir, tá bom? Tá aqui, ó, todo mundo tá de testemunha. Então, fechado.
Mas é isso. Então, a drenagem, todos os processos terapêuticos que você vai fazer, ainda mais nessa fase que você tá, e até fases mais tardias, vai ser leve, vai ser ritmo, vai ser confortável. A gente fala que as pacientes tendem até a relaxar, porque, obrigada, Dessa tá de testemunha. Porque a gente precisa cuidar, você já tá inflamada. Né? A gente já aconteceu uma questão com o seu corpo que já está estimulando todo o processo inflamatório. Eu não posso dar mais estímulo ainda. Eu tenho que tratar o que está acontecendo. Forte, dói, tem que ser leve mesmo. Isso, tem que ser leve. Não tem isso. Tem que ser leve. É estímulo leve, é estímulo gostoso, relaxante. Muita gente acha que a gente não está fazendo nada, mas a gente está estimulando muito em tudo. Até quando a gente vai começar a passar os exercícios, os alongamentos, né? A cinesioterapia, ela também é ritmo, ela também vai ser dentro do seu limite, devagar, suave. Obrigada, Maricota. Todo mundo levantou a mão. Carla, se você não fizer a live... Você vai ver, todo mundo vai acompanhar. Mas é isso, entendeu, Eli? Tem que ser confortável. E esquece modelador agora. Modelador não vai entrar agora não, tá bom? É outra coisa. É só toque muito suave e rítmico, tá bom? Bom, então, como a gente comentou, como eu falei, na verdade, o tópicozinho aqui, as fibroses e aderências anteriormente, aliás, das cirurgias anteriores podem estar presentes, então é interessante a gente ver no pré-operatório para a gente entender como é que vai ser essa resposta e ter um cuidado ali de prevenção. Ai, não usa calça jeans ainda não, Eli, calma. A gente acompanha as nossas lives ao longo desse mês, porque vai ter muito sobre isso. As roupas que são ideais para usar, tanto para você levar no hospital, são roupas leves, de preferência vestidos largos, que dê para você colocar assim, sabe, bem tranquilo, os braços aqui para baixo, coisas que permitam transpiração, porque você já tá com a cinta, né? Você já vai estar usando cinta, já vai estar usando a plaquinha. Então, deixa o jeans, que ele dá aquela comprimida, dá aquela esquentada. A sua pele tá diferente nesse momento, né? A resposta do seu corpo ainda tá diferente. Deixa o jeans um pouquinho mais pra frente. Lembra assim, primeiro mês tá tudo diferente. Segundo mês, já tá começando, que aí pro segundo, terceiro mês já vai começar a intercalar um pouco o uso da cinta. Aí você vai fazendo o teste de roupas mais apertadas, de roupas que fiquem mais aderidas à sua pele. Tá? Então, por enquanto, vai no vestidinho, aproveita os dias de calor que a gente tem tido e deixa tudo que for mais apertado, que não permite também movimentos uma mobilidade mais confortável, mais tranquila, um pouquinho lá pra frente, uns 2, 3 meses. Tá bom? Não 2, 3 meses, tá? Que eu não vou te assustar. Mas esse primeiro mês tenta ficar com roupas mais larguinhas, mais confortáveis, que permitam que você ande melhor, né? Ainda mais que você já tá com essa questão do desconforto e da questão de ainda estar curvadinha, que aos pouquinhos você vai fazer esse encaixe de quadril. Então, por enquanto, o guarda-roupa mudou um pouquinho, eu sei. Mas já você vai voltar pro jeans, vai voltar ainda mais feliz com o jeans. Que eu falar, uau, minha cirurgia ficou show do jeito que eu queria. Aí sim você vai usar o jeans com cropped, sei lá, do jeito que você achar melhor. Manda mais pergunta. Bom, falando em pele, que eu comentei agora, né, de usar uma roupa muito... aliás, acho que tem alguns dias, eu vou precisar da sua ajuda, porque minha memória falha pra caramba quanto a isso. Algumas marcas que fazem roupas específicas, né, pro pós-operatório imediato, ali para essa primeira fase, né, que são roupas bonitas e roupas confortáveis. A Di vai responder já, mas aí dá pra ficar na moda, mas ainda cuidando do pós-operatório, que é o mais importante. E falando em pele, né, que eu comentei da questão da pele, que a pele no pós-operatório, ela tende a ficar um pouquinho mais ressecada. Pensa, o médico foi lá, fez uma cirurgia, viu? Tem vestidos que auxiliam realmente e são específicos para isso. Depois chama a gente que a gente vai conversar também sobre isso. Viu? Dá para ficar na moda e cuidar do pós-operatório, eu falei.
E aí, da questão de hidratação. Depois da cirurgia, a tendência é vocês ficarem com a pele um pouquinho mais desidratada. Teve uma agressão, uma cirurgia aconteceu, o sistema vascular também sofreu uma panezinha nesse momento, então tende a perder um pouquinho da hidratação. Então, nessa consulta pré-operatória com a gente consegue observar como é que está a pele de vocês. Se está uma pele mais desidratada, mais malnutrida, se vai ter chances de ter abertura de pontos por conta disso. Então, tá nos stories também isso. A gente comenta que um programa de hidratação antes da cirurgia é muito bacana, tem um resultado muito bom em relação à prevenção também de abertura de pontos, em relação à resposta que você vai ter também em relação a alergias, muitas vezes. Então, gente, aqui ficou meio esquisito pra mim. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Me dá esse feedback, por favor, que deu pra mim ficou meio estranho. Então, é importante o programa de hidratação, e a gente está falando de hidratação com cremes específicos para a pele, mas a gente também está falando da hidratação que acontece lá da alimentação, de dentro para fora. Opa, chegou uma pergunta de lipedema. Oi, diário lipedema. Lipedema, obrigada, Mari, obrigada, Di. Lipedema, eu não sei se todo mundo que está aqui com a gente conversando conhece o que é o lipedema, mas é uma doença progressiva que vai ser constituída mais ou menos como eu vou poder dizer, como um depósito. Oiê, bem-vinda, viu? Obrigada pela sua participação. E aí vai me ajudando aqui a falar sobre o lipedema, que eu tenho certeza que você tem uma expertise grande aí sobre. Bom, o lipedema, o que acontece? Ele é um depósito de gordura que não é considerado, ainda não tem o CID, mas é considerado uma doença. E aí ele vai ser um depósito de gordura simétrico em pernas, ou quadril, ou braços e quadril. E aí, o procedimento, né, de tratamento para isso é a lipoaspiração. Por que eu não sei qual é o seu nome, eu vou falar diário lipedema, mas coloca seu nome aqui que eu acho que eu vou poder falar melhor. Perguntou aqui pra gente, tem algum preparo especial? Porque existem algumas peculiaridades no atendimento do lipedema. Lembra quando eu comentei da drenagem linfática que não é feita todos os dias? No caso da Eli, que a gente pode colocar de 1 a 3 vezes por semana, mas vai variar muito de acordo... Oi, Caroline, perfeito. Agora eu vou te chamar de Caroline, pronto. Porque aí para o lipedema tem um diferencial. Dependendo de como é o processo cirúrgico, né, que a gente sempre vai conversar ali com o cirurgião, como é que ele vai fazer para deixar essa paciente, a gente atende as pacientes de lipedema todos os dias. E aí, pelo menos uns 10 dias a gente está lá, de 5, 7, 10 dias a gente está lá todos os dias, porque o processo de recuperação delas é diferente dos outros processos de recuperação. Né? No lipedema tem algumas peculiaridades que a gente foi entendendo, estudando e desenvolvendo para que essas pacientes conseguissem ter uma resposta melhor do processo cirúrgico delas. Eu já respondo, deixa eu só responder aqui a pergunta da Carol, se tem algum preparo especial. Carol, na dieta é interessante... da questão da fisioterapia, a gente vai seguir o mesmo processo. É interessante a gente te ver antes, é interessante a gente... entender como é que é a sua estrutura, se tem desvio postural também, se não tem, como é que tá a sua mobilidade. Bora fazer uma live. Carol, do diário, eu fiz a Carla prometer que ela ia fazer uma live, todo mundo colocou a mãozinha de testemunha. Se você topar fazer uma live com a gente, eu faço você prometer colocar a mãozinha, e todo mundo colocar a mãozinha aqui de testemunha, tá bom? Porque lipedema realmente é uma coisa que a gente precisa difundir, porque tem muita mulher que não conhece, que tá vivendo aí uma angústia, que não entende por que tem isso no corpo ou aquilo no corpo, e tem muito mais gente na mesma situação, existe tratamento. Então, bora falar de lipedema, gente. Então, aí no pré-operatório, a gente vai só ter algumas peculiaridades na alimentação, que aí a Lu que vai poder falar melhor. Não sei se a Lu tá aqui ainda com a gente, mas se ela tiver, ela consegue trazer. Tanto que hoje ela falou, é paciente de lipedema, porque tem algumas peculiaridades na questão alimentar que a gente precisa ajustar, mas a gente vai seguir a mesma ideia, que a gente precisa entender como é esse corpo antes, já passar todas as informações que a gente precisa para... Aí a Eli já é testemunha de que precisa. Ai, que maravilha! Então fechou, Carol. Ele já é de testemunha, vamos fazer. Ele já tá aqui, ligadinha na gente. Então fechou, a gente vai fazer essa live, porque é isso. Quem tem o lipedema e poder falar sobre é super importante, né? Dá voz
Aí isso é muito importante. E Mari também levantou a mão. Pronto, ó, Carol, você já fechou aqui, já vou tirar print também. E aí você vai ter que participar da live. É isso. E aí, então, aí o preparo não vai ser tão diferente, mas a gente vai passar tudo o que a gente precisa. É interessante fazer, em todos os casos de cirurgia, né? Fazer a manutenção de uma atividade física para preparo desse corpo na cirurgia propriamente dita e para uma recuperação melhor. A gente observou que as pacientes de lipedema que vieram com uma história anterior de atividade física, nada de puxar ferro, nada disso, mas de condicionamento físico mesmo, tiveram uma autonomia muito melhor, uma autonomia, uma resposta ao desconforto, né, à dor muito melhor. Carla, se Carla permitir, a gente pode falar aqui, mas a gente pode usar algumas coisinhas. Mas é isso. Então, com a físio, a gente vai olhar também como é a sua estrutura, seus desvios posturais, como é que está a questão da sua pele, se está bem hidratada. Aí passa com a Nutri para poder fazer essa avaliação e ajuste alimentar para o pré e pós-operatório. E a gente vai seguir praticamente as mesmas questões. Não vai ter um preparatório muito diferente, além de algumas peculiaridades ali na alimentação. Di, se eu estiver esquecendo alguma coisa, você me fala, tá? Por favor, vai colocando aqui para eu poder ir complementando. Mas, no geral, o programa de tratamento pré-operatório vai ser muito similar. A gente tem as peculiaridades. Então perfeito. Carla falou que eu posso contar tudo, gente. Carla, gente, eu vou contar, tá? Então, Carla é uma paciente de lipedema. Como a gente entrou no assunto rapidinho, Carla é uma pessoa que faz pilates. Carla estava no intraoperatório dela, gente, fazendo ponte. Sabe o que é ponte? Gente, Caroline, ó, a Carla você já pode chamar a Carla para conversar e fazer live, porque Carla faz pilates, gente. E Carla estava lá, deitadinha no intraoperatório, acordando de sedação e estava fazendo ponte. O que é ponte? Ponte é quando você tá você tá deitadinho, aí você coloca as duas pernas, dobra os dois joelhos, apoia os pés e sobe o bumbum. Esse exercício, no geral, é muito difícil para a maioria das pessoas. Carla, no pós-operatório, estava acordada fazendo isso, gente, ajudando a gente a cuidar dela. Então, isso é um exemplo de paciente que quando faz uma atividade preguiça, tem uma resposta legal. A Carla teve dor logo no início, né, Cá? Vai me lembrando aí. Teve dor, mas a gente ela operou dia 2, faz 3 dias, ela tá no 3º dia de pós-operatório, gente. Ela tá evoluindo super bem em questão de autonomia, de andar, né, de alimentação, de evacuação, que é super importante. Os pacientes acham esquisito quando a gente pergunta, você tá evacuando? Como é que tá? É estranho a gente perguntar isso? Não é, gente, porque evacuação é super importante, ela tem impacto direto até em como você tá apresentando o seu inchaço. Por isso que a gente tem que saber como é que está a sua alimentação, a sua hidratação, a sua ida ao banheiro, o quanto que você está andando, o quanto você não está andando, porque é muito importante para a sua reabilitação. Então, a Cá tá aqui. A gente vai fazer uma live. Carol, você faz aí com a Carla, a gente faz aqui com a Carla, porque é importante realmente. Não são todas as pacientes que vão ter a condição de fazer uma atividade física, a gente super sabe disso, mas se pelo menos na consulta pré-operatória, e aquela consulta pré-operatória assim, antecipadinha, tá? Que a gente está falando, uns 2 meses antes da cirurgia, pelo menos 1 mês antes da cirurgia, a gente consegue ter um estímulo bem bacana e uma resposta pós-operatória muito legal. Então eu acho que seria o diferencial aí, é um ajuste ali da alimentação, mas o resto do programa pré-operatório é ótimo. E no caso das pacientes de lipedema, algumas acabam fazendo um atendimento pré, assim, um pré bem próximo mesmo, então vai operar na terça, a gente faz na segunda, às vezes a drenagem, o enfaixamento, outras acabam não fazendo, mas acho que a diferença principal de pré é essa. Agora, a diferença no pós já é maior. Aí na live de lipedema a gente conversa melhor sobre o pós-operatório. A Di colocou aqui, faz muita diferença quando você tem esse preparo do corpo. Ajuda muito na reabilitação, gente. Muito mesmo, assim, na autonomia. E a autonomia vou conseguir levantar da cama sozinha, vou até o banheiro, vou tomar um suco, ficar em pé, fazer os exercícios que a gente recomenda, exercícios também. Então ajuda bastante. Eli, eu sei que tinha uma pergunta sua aqui em cima. Peraí que eu tô voltando aqui. Aqui, ó. Pan, a noite é horrível pra dormir. Meu bumbum não aguenta a posição. Não vejo a hora de dormir de lado. Ele aí, ó, dormir de lado, vai lá, vamos esperar 30 dias. Pelo menos
uns 30 dias para começar a virar de lado. Mas é importante descobrir como é que você está dormindo. Lógico que dormir de barriga para cima sempre não é a coisa mais confortável do mundo, não. Por mais que você coloque travesseiros, né, pelo menos 2 travesseiros nas costas para dar uma levantadinha de tronco, travesseiro embaixo do joelho para fazer uma dobrinha e deixar a sua coluna um pouquinho mais relaxada e ainda preservar a sua incisão. Depois, Dia, aí vai me falhar a memória, você vai ter que me ajudar nisso aí. Gente, a Dia é quem cuida aqui de tudo marketing, de todas essas coisas. Então me diz, eu não sei se o nosso e-book ainda está disponível, mas a gente tem posts aqui falando sobre como ajudar a dormir, né? Então dá pra gente deixar aqui para quem tiver com dúvida das posições de dormir, aí para acessar. Falando nisso, aproveitando que você comentou do fato de dormir, que está com dificuldade, um dos pontos do pré-operatório é esse, a gente ensinar os pacientes como vão se movimentar. Gente, Suzy, só amor, gente. Só amor. Ela já colocou aqui o post da postura no abdômen para você. Eli, vai lá e vê. Quem tiver dúvida, vai lá e vê. Porque é muito interessante. Quanto antes aprender, melhor. Obrigada, Su, pelo suporte. E aí, um dos fatores É verdade, a gente pode falar sobre isso na semana. Perfeito, Di. É isso, perfeito. Um dos fatores é isso, justamente. Quando você passa numa consulta pré-operatória, a gente vai também te falar sobre tudo. Qual cinta é ideal você usar? Como é que você vai colocar essa cinta? Como é que você vai dormir? Como é que você vai levantar da cama? Existem cirurgias que limitam alguns movimentos, a abdominoplastia é uma delas, a cirurgia de mama, quando a gente coloca prótese, quais movimentos pode fazer, quais movimentos não podem fazer, a ritidoplastia, que é a cirurgia de face, como é que eu vou dormir, eu posso me expor ao sol, eu não posso. Então, todas essas questões do pós-operatório, que você precisa chegar no pós-operatório já sabendo, né? Porque você não tem que passar pela dor para aprender sobre ela, né? A gente pode te mostrar antes. E numa consulta pré-operatória a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue te mostrar antes tudo que você pode vir a fazer. Nas nossas aulas tem um vídeo somente... isso, a gente tem as aulas só sobre isso, de como dormir. Então, que vai ajudar bastante. Tudo isso aqui é um preparo, porque a gente tem um negócio muito especial aqui para falar para vocês, para lançar, mas a gente tem aulas gravadas com todos esses detalhes, assim, tá super didático. Então não vai ter erro, certo? Bom, mandem aqui, Suzy e Di, pelo amor de Deus, vão me mostrando as coisas aqui. E vão me falando o horário também, gente. Já tô acabando, porque senão a gente vai fazer o porquê fazer o pré-operatório parte 2, que eu tô gostando disso aqui, gente. Vocês me falam. Bom, então eu falei sobre o programa de hidratação, como a gente observa, os desvios posturais, que é importante a gente fazer uma análise e já falar para a paciente, fazer as indicações de tratamento terapêutico. A gente vai passar as orientações. Oi, Pri! Infelizmente, a maioria dos médicos não reconhecem. Não, Pri, ainda a gente está nessa luta. Melhorou muito, 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 muito mesmo. Obrigada, Di, faltam 8 minutos. Melhorou muito, né? A fisioterapia dermatofuncional tem ganhado cada dia mais espaço, inclusive no intraoperatório, no transoperatório, a gente vai falar isso no nosso programa de lives, mas ainda tem uma parte de falta de reconhecimento. Mas a gente está aí, mostrando que é um processo de reabilitação, um processo de prevenção e reabilitação, que é o mais importante. A gente está na cirurgia em todos os momentos. Obrigada, sim, informação é tudo e evitar transtornos é o melhor caminho. É isso. Dar poder para tomar as melhores decisões é a nossa missão aqui. Falar com a mulher que decidiu fazer a cirurgia e falar, então vem cá. A gente vai conversar que você vai ter um sucesso aqui, conversando e prevenindo e sabendo o que pode vir a acontecer. Então, recapitulando, falei do programa de hidratação, como é que está a pele das pacientes, a gente observa. Se tem fibrose e aderência anterior, é para a gente fazer uma intervenção e já pensar como é que vai ser o programa de pós-operatório. A gente vê os desvios posturais e já faz a intervenção, retração muscular. E a gente vai passar as orientações de como dormir, como fazer os movimentos do dia a dia, como vai ser a retomada da atividade, né? Como ele comentou, poxa, eu queria usar minha calça jeans. A gente vai conversar sobre isso, porque assim, quanto mais você souber no pré, menos ansiosa, menos incomodada você vai ficar no pós. Você vai ter tranquilidade, você já vai saber. Falar, tá bom, então isso está acontecendo, eu lembro que a minha fisioterapeuta já falou sobre isso, eu tenho esse caminho para seguir.
Deixa eu ver aqui o que faltou falar, gente. Ó, tinha colocado encorajar o retorno das atividades de vida diária, é isso. Como é que eu vou tomar meu banho? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou arrumar meu cabelo? Eu vou conseguir me trocar sozinha? Como é que eu vou pôr? Como é que eu vou tirar minha cinta? Quem eu devo procurar no que eu falei lá no começo, a fisioterapeuta, dermatofuncional é a melhor profissional para cuidar de mim, deixa eu conhecer ela antes. Vale a pena eu levar ela para o meu centro cirúrgico e ela vai me acompanhar? Vale muito a pena, muito a pena. A gente vai falar só disso em algumas lives do intraoperatório. Ele é essencial, ele é bacana. A gente está com você no pré, no intra, no ato cirúrgico ali e no pós-operatório. A gente vai falar também que você precisa se movimentar, é importantíssimo, não é para ficar parada, gente. A gente vai pegar no pé desde o pré-operatório, para quando chegar lá, que você estiver mais desconfortável, não se sentindo às vezes muito bem, falar, bora andar, é importante andar, é importante a gente observar se você tem alguma história pregressa de questões pulmonares ou cardíacas, porque a gente precisa fazer um programa de tratamento e prevenção para evitar que o seu pulmão não responda, né? Não evitar que o pulmão não responda, mas a gente prepara o seu pulmão para uma fase que você vai ficar mais quietinha. Então a gente mantém a expansão pulmonar, a gente protege o sistema cardiovascular. Isso é importantíssimo, tá? A gente faz o programa de prevenção de embolia, né, de trombose. Então é importante também passar no pré para chegar no pós-imediato e no pós-tardio, sabendo que existem alguns exercícios que você vai ter que fazer e que você precisa se mexer. Gente, eu acabei vendo aqui, mas eu acho que eu dei um resuminho agora, dei uma disparada, mas pelo menos para passar o quanto é importante a gente entender a sua história anterior, como você se comporta, como seu corpo está se comportando antes, para a gente saber como é que você vai se comportar depois. A gente conhecendo antes, a gente faz um programa de tratamento pós-operatório muito mais eficaz, muito mais eficiente, com você junto com a gente, entendendo como seu corpo está respondendo. Tá? É isso, a gente conhece antes, faz você se conhecer antes da cirurgia, o que é muito importante. A gente te mostra como você é antes da cirurgia, você passa pelo procedimento cirúrgico com muito mais acesso à realidade, entendendo o que pode vir a acontecer, e aí no pós-operatório a gente dá sequência por uma recuperação muito mais eficaz. Eu tinha colocado aqui um resuminho, mas eu acho que é isso. Eu vou deixar esse finalzinho pra gente bater um papo. Deu pra ficar claro, gente? Vocês que estão aí comigo até agora, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou, que participou. Obrigada, Carol, que você colocou perfeito, amei. Obrigada. A nossa live vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Você tá aí, né, Carla, ainda? A nossa live também vai ser um sucesso. E é isso, gente. O paciente fica mais tranquila e segura quando conhece o profissional. É isso. Cria uma relação de empatia. A gente costuma falar que dá match, né? Dá match entre a física e a paciente. Cria uma relação de confiança, e uma relação de confiança necessária para um resultado um resultado muito mais eficaz. Obrigada, meninas, obrigada mesmo. Desculpa se eu dei uma disparada aqui, mas eu acho que eu consegui trazer o porquê é tão importante você conhecer sua físio antes, preparar o seu corpo antes, para um sonho que você vai realizar. A Di comentou ontem, ela faz uma analogia perfeita, que é quanto ao preparo, né? Como um atleta faz da sua pré-temporada, Dona Carla, muito bem. A gente também faz um preparo para o seu sonho. É isso. E vocês viram, conforme eu fui falando, como são situações dentro da fisioterapia muito, muito tranquilas, muito simples, né? Então, quanto mais vocês souberem, melhor vai ser. Qual cinta, qual placa, quando eu vou colocar, quando é que eu vou poder... Então, a gente vai tirar todas as dúvidas no pré, para que o pós seja muito mais tranquilo. Era isso, gente, que a gente queria passar para vocês. Eu tô aqui falando, mas tá a Dia aqui me acompanhando, a Suzy tá me acompanhando. A gente tem muito mais lives vindo, a gente 4 vezes por semana vai estar por aqui. A gente vai falar muito do pré, a gente vai falar muito do trans, a gente vai falar muito do pós, para vocês entenderem que é importante cuidar, a fisioterapia é essencial na recuperação e que a gente tá aqui, né, porque vocês precisarem. Obrigada, pai. O meu pai, gente. Tá dormindo de lado. Carla ela virou de lado, gente, lá no centro cirúrgico, tá? Tava ótima. Tô falando que Carla é paciente dos sonhos. Virou, sentou, coisa maravilhoso, gente. A gente vai contar o relato do caso de Carla. Vocês vão ver. Ela incentiva as pessoas, gente, dá ânimo, porque ela tá linda demais essa recuperação. E é isso. Obrigada, a gente tá fazendo lives, a gente tem... Obrigada, Su, você é nossa parceira ona nisso, né? E 1 minuto. O meu beijo
Boa sexta-feira, sextou, gente. Sextou na pandemia, então a gente tá tudo em lockdown. Vamos ficar dentro de casa mesmo. Se cuidem, se protejam. Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui. Eli, muito obrigada pelas suas perguntas. Carla, Caroline, Débora, Maridi, todo mundo, obrigada de coração. Acompanhem a gente, curtam aqui a nossa página, distribuam para quem vai fazer cirurgia plástica, porque a gente está aqui, a gente tem várias surpresas, vários conteúdos que vão com certeza ajudar e transformar aí a vida de quem está procurando pelo sonho da cirurgia plástica. Meu beijo, beijos, boa noite. Ai, lipedema, informa, é verdade, você estava aqui, eu não tinha te visto, eu não falei com você ainda. Beijo, obrigada, viu? A gente conversa com você também sobre. A gente conheceu a Caroline, depois eu quero saber seu nome e a gente conversa aqui. Obrigada, gente. Uma ótima noite. E qualquer coisa, chamem no direct, chamem no Insta. A gente tá aqui e a nossa missão aqui. Eu acho que eu vou só sair a hora que começar a me derrubar aqui, gente. Brincadeira. Boa noite, um beijo, obrigada de novo. Contem com a gente para realizar tanto o seu pré quanto o seu pós-operatório. A gente tá aqui para isso. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Não me derrubaram ainda, então eu tô aqui ainda. Mas eu acho que o Instagram vai me derrubar muito em breve. É isso, gente. Então tá. Beijos. Sextou dentro de casa, tá? Por favor, se cuidem e cuidem de todos. Beijo, gente. Até a próxima. Ah, e a live vai ficar salva, tá? A gente vai deixar salva aqui pra vocês saberem tudo. Beijo. Boa noite.